Olá, pessoal. Eu sou a professora Jusce, de Língua Portuguesa, da Rede Pública Municipal de Milagres. E hoje nós vamos, nesta aula, concluir o nosso estudo sobre artigo de opinião. O artigo de opinião é um texto do tipo argumentativo. A gente vem investindo na compreensão do que seria argumentação ou processo de argumentar em nossos últimos 6 encontros, de modo que hoje nós vamos concluir a abordagem do artigo de opinião. Eu vou agora projetar o material que preparei para orientar a nossa discussão nesta aula. A minha expectativa é que vocês estejam bem, com saúde, que vocês possam permanecer tendo os cuidados necessários para que a pandemia permaneça em controle, para que a gente possa seguir o nosso caminho sem sermos vítimas do Covid-19. E o foco da nossa discussão hoje é a produção do artigo de opinião, certo? Então, a gente vai trabalhar na perspectiva de orientar, de fazer uma retomada geral dos principais aspectos estudados acerca do artigo de opinião e, a partir daí, fazer uma orientação para a produção de texto, certo? Então, vejamos aqui. Nós começamos fazendo uma retomada da estrutura do artigo de opinião. Nós sabemos que o artigo de opinião, ele parte de um tema, e esse tema vai gerar um título. O título é tão representativo para o artigo de opinião, como também para outros textos, assim como o nosso nome é importante para a gente. Porque, socialmente, o nome da pessoa é o cartão de identificação desse indivíduo, desse ser humano. Então, o título do texto também vai funcionar como a identidade do texto. É o título que anuncia do que o texto vai tratar. Além do título, o artigo de opinião, ele comporta a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, geralmente, nós temos períodos que são responsáveis pela contextualização, ou seja, pela apresentação geral da temática que vai ser discutida, que vai ser abordada, e na sequência nós temos a tese. E o que é a tese, né? A tese é aquele período em que o articulista, que é a pessoa que produz o artigo de opinião, o escritor do artigo de opinião, ele apresenta o seu posicionamento, o seu ponto de vista, de modo direto ou indireto, acerca da problemática que vai ser tratada no artigo, certo? Depois a gente vai ter o desenvolvimento é marcado pela construção e apresentação de argumentos. No geral, esses argumentos são acompanhados de justificativas. O articulista, a pessoa que produziu o artigo, vai dizer o que e por quê, né? Então, por isso que a gente vai ter argumentos e justificativas. E no fechamento do artigo de opinião, nós vamos ter a conclusão. E na conclusão, geralmente, se apresenta uma síntese dos argumentos e a retomada da tese. Vocês estão lembrados que a tese é o posicionamento que o articulista assume no momento da produção do artigo de opinião, certo? Então, hoje, o foco da nossa produção textual vai se voltar para 2 elementos do artigo de opinião, que é a produção da tese e a produção de argumentos. Na verdade, vocês não vão precisar produzir um artigo de opinião na íntegra. Vocês vão trabalhar com esses 2 focos, certo? Então, vejamos aqui, né? Quais são as características do artigo de opinião? O artigo de opinião, como eu já disse, é um texto do articulista, que é o seu produtor, defende um ponto de vista acerca de determinado assunto. O ponto de vista do articulista se fundamenta em argumentos. Então, a gente estudou os tipos de argumento na aula passada e nós vamos fazer uma breve retomada hoje. No artigo de opinião, predomina o uso da linguagem formal. E que linguagem formal é essa? É a linguagem que a escola trabalha com maior ênfase. É a linguagem, né, que está em sintonia com a norma padrão.
é a linguagem formal que as pessoas vão se apropriando, né, e utilizando, seja na linguagem, seja na escrita, seja na produção de níveis de textos multimodais, à medida que nós vamos ampliando os nossos conhecimentos. É a linguagem valorizada pela escola, pelo contexto social. A gente sabe que nós falamos de um modo e escrevemos não de outro modo, mas um pouco diferente. Entende? Então, eu não posso dizer que a escrita equivale à fala, que escrever é a mesma coisa que falar. Não, não é assim. A escrita tem sua organização e suas características, e a fala tem uma escrita e uma organização diferente, né? Ou melhor, e a oralidade tem uma organização diferente da escrita. Então, a gente não pode dizer que escrita e fala se organizam da mesma forma. Não, tem organizações peculiares, tá bom? Então, agora a gente vai ver aqui, né, como a gente pode produzir esse artigo de opinião. No artigo de opinião, o articulista, né, que é quem produz o artigo de opinião, é o escritor, o produtor do artigo de opinião, ele tanto pode produzir argumentos em primeira pessoa, como ele pode produzir argumentos em terceira pessoa. Quando nós produzimos argumento em terceira pessoa, a gente, no geral, conquista a adesão de mais leitores. No geral, é isso que acontece. Porque uma coisa é eu dizer assim, eu acredito, entende, que o ensino remoto vai se estender até o final de 2020, ok? Uma coisa é eu dizer isso. As autoridades pensam, defendem que o mais sensato é as atividades remotas se estenderem até o final de 2020. Então, vocês percebam que o que eu penso individualmente tem um peso menor do que o que as pessoas. E, nesse caso, né, mais marcadamente, as autoridades defendem, porque as autoridades fazem sua defesa com base em dados, em estudos, em pesquisas. Então, percebam que o uso da primeira pessoa não é proibido. Mas, quando você usa a terceira pessoa, você conquista uma adesão maior por parte do leitor, de quem está entrando em contato com sua produção. Então, comecem a pensar nisso. Por isso que quando a gente lê os artigos de opinião, a gente observa que, no geral, há um uso marcante da terceira pessoa, do discurso impessoal. Embora ali exista a opinião do articulista, né? Existe. Mas ela não está marcada em primeira pessoa, está sendo expressa, informada, enunciada a partir do uso da terceira pessoa. Além disso, a gente vai observar também que uma outra característica do artigo de opinião é a utilização de termos ou expressões que representam opiniões pessoais ou impessoais do articulista. Essas expressões a gente vai observar, né? Sabemos, olha, primeira pessoa do plural. Sabemos, então você já é um termo, né? É uma realização verbal que já expressa que quem sabe não é só quem produziu o texto, o artigo de opinião, o argumento. O leitor também já é um convite para que o leitor do artigo de opinião se inclua nesse grupo de pessoas que estão compreendendo a dinâmica do que vai ser discutido, entende? Então, percebam que esses termos são muito importantes. E a gente precisa fazer a leitura do artigo de opinião também observando esses termos. E assim, quando a gente vai defender uma opinião, é importante que a gente opte, que a gente dê preferência pelas opiniões que são de interesse público, né? Porque essas opiniões de interesse público, elas são de relevância social e elas vão impactar no coletivo. Então, quando a gente produz artigo de opinião, é como quando a gente vai votar. Nós não podemos votar pensando só na gente. Nós precisamos votar pensando no coletivo. Quando a gente analisa as propostas dos candidatos, a gente precisa pensar assim, dessas propostas aqui, quais são as propostas que vão atender melhor o coletivo, as pessoas. Porque se você for fazer uma defesa individual, você vai incorrer no risco, né, de prejudicar um volume de pessoas.
Então, a mesma coisa acontece em relação ao artigo de opinião. A gente observa que no artigo de opinião, as defesas precisam ser em benefício do coletivo, do povo, né? E não apenas do indivíduo, de quem está produzindo. Então, quais seriam as funções do artigo de opinião? Geralmente, garante a exposição de ponto de vista ou de pontos de vista acerca de determinado assunto, informa, discute e analisa temas relativos à vida real, né? E explora argumentos apresentados e defendidos por outros articulistas. Por isso que a gente trabalha aí com vários tipos de argumentos. Fazendo aqui uma breve retomada dos tipos de argumento, a gente estudou o argumento por definição, que é quando você define, você conceitua, estudamos causa e consequência, quando você apresenta um fato e a consequência desse fato, a comparação, quando você estabelece comparação entre dois elementos, ou entre dois aspectos do mesmo elemento, o argumento de autoridade, que é quando você recupera a fala de uma autoridade ou de uma instituição que tem propriedade para discutir o assunto. O argumento do tipo, exemplo, acontece quando você traz um fato relacionado ao tema para fortalecer seu argumento. Os dados estatísticos, né, eles estão relacionados aos números. Se você tiver só número, o número equivale a um dado estatístico. Se você tiver número e percentual, aí você considera mais o percentual. Inclusive, eu explorei essa estratégia na última atividade que propomos para vocês resolverem. E o argumento por alusão histórica é quando você recupera algum fato histórico que está relacionado àquela temática que você está discutindo, certo? Então, vejamos aqui, né? Qual é o foco da nossa produção textual? Eu já disse para vocês hoje que nós vamos trabalhar com produção textual. Nós vamos trabalhar a produção de uma tese e a produção de argumentos para sustentar essa tese. E o que é a tese? A tese é o posicionamento do articulista sobre o assunto. Representa sua defesa principal, necessariamente polêmica, pois a argumentação implica geralmente em divergência de opinião. Então, assim, você lê vários textos, né? Como a atividade que eu vou propor para vocês de produção, ela vai ser precedida pela leitura de vários textos. Mas você tanto pode concordar como você pode discordar. E a partir da produção da tese, você vai informar o leitor qual é o seu posicionamento, tá certo? E não precisa dizer eu penso, eu acho, eu acredito, não. Não há necessidade. Se você quiser dizer assim, expressar dessa forma, não há proibição. Porque você pode argumentar em primeira ou em terceira pessoa. Mas eu já adianto que se você argumentar em terceira pessoa, você certamente vai ter uma adesão maior do seu leitor, né? E os argumentos, o que são argumentos? São recursos que nós utilizamos para convencer e persuadir o nosso leitor. Então, a gente argumenta para convencer o outro de que nós temos razão, para trazê-lo para o nosso lado, né? Para que o nosso leitor, o nosso interlocutor, ele mude sua opinião, o seu modo de agir face àquele problema. Então, aqui está a nossa atividade, tá bom? Ao longo das nossas semanas, a gente vem estudando artigo de opinião, e a ideia é que você leia os textos ofertados para você definir seu ponto de vista, você elaborar a tese do seu texto, e a partir daí você produzir os argumentos que vão te ajudar a sustentar a tese, tá bom? E o tema é o cyberbullying, tá bom? O texto 1 aqui, ele traz dados estatísticos sobre o cyberbullying. O texto 2 é um pouco maior, é uma reportagem. Eu fragmentei para facilitar a leitura de vocês. Eu faço um convite, leiam a reportagem inteira para vocês se informarem melhor sobre o cyberbullying, tá bom? O nosso texto 3, olha aqui, é um texto multimodal, né? Um texto bem interessante. É um infográfico. Então, nesse infográfico, nós vamos ter várias informações que você pode explorar, utilizar na produção, tanto da sua tese como de seus argumentos. E aqui agora está a atividade, tá bom? Você vai ler todos esses textos e, a partir daí, produzir uma tese e 3 argumentos, tá bom? Para sustentar a tese que você definir, tá bom, gente? Então, eu peço que vocês leiam os textos, façam a atividade, mandem para o professor de língua portuguesa de vocês e até o nosso próximo